Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Olá, nova cidade, ideias para uma nova cidade. No programa de hoje a gente recebe Márcio Matheus, que é o presidente do CELUR, Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana, tanto no nível nacional quanto no nível estadual. Estamos acompanhando o Márcio Ariovaldo Caudalho, que é assessor técnico do CELUR e já foi ex-presidente. Convidados, uma mesa presidencial aqui. Obrigado. Então, o Márcio Ariovaldo, eles vieram, além de traçar, atualizar a gente do panorama do setor, vieram explicar para a gente uma alteração que ocorreu através da votação de uma lei na Assembleia Legislativa de São Paulo, que pode ser que traga algum tipo de problema aí na área da limpeza urbana. Márcio, como é que foi a aprovação dessa lei? Pegou você de surpresa? Renato, nós fomos pegos, né, de surpresa com relação a essa nova lei, né, que cria uma controladora, uma holding controladora da Sabesp. Até aí, né, era um problema ligado ao Estado na área exclusiva da atividade da Sabesp de saneamento, na área de água e esgoto. Mas, e ali, né, essa legislação, ela teve um processo legislativo extremamente acelerado, entre outros, lamitou em regime de urgência na Assembleia Legislativa. Foi praticamente todo o processamento legislativo dela foi muito atropelado e sem praticamente uma interação, sem uma discussão maior com os setores, com a sociedade, né? Ou seja, foi tratorado, né? A gente pode falar, foi um tratoramento do governo para aprovar essa questão. E sem a concordância ou sem a abertura de diálogo com o setor. Com os setores impactados, como um deles, o nosso. O texto, ele é um texto genérico e nós tivemos nós tivemos algumas informações chegando. Qual é o objetivo dessa nova roda? É explorar novas oportunidades de negócio. A Sabesp vai ser controlada por ela. Ela é criou-se uma nova empresa de economia mista para controlar outra empresa de economia mista, que é a Sabesp. E essa empresa, então, ela seria uma gerenciadora, uma controladora da Sabesp e poderia explorar novos negócios que guardassem sinergia, né, com a atividade da Sabesp. E aí, algo bem genérico. Cabe tudo. Cabe tudo. É uma carta em branco, né? E além disso também, aí ficou claro na manifestação que uma das áreas de interesse era explorar a atividade de gestão, né, de resíduos e limpeza urbana, inclusive com foco na destinação final dos resíduos. E nós estranhamos essa questão, né, ou seja, todo o papel do Estado até hoje, o papel regular do Estado, até pela própria Constituição, o Estado é um indutor do desenvolvimento, né? Ele atua como regulador, ele explora atividades econômicas, né, quando a iniciativa privada, quando o setor privado não tem as condições para isso. E depois, eu vou dar um exemplo claro, a Embraer, por exemplo. A Embraer tinha uma inteligência aeronáutica criada no ITA,
Essa inteligência foi apoiada por uma empresa criada pelo Estado, desenvolveu tecnologia, desenvolveu até chegar em modelos, né? Chegar no modelo de jato, que teve uma grande aceitação de mercado, e depois que isso aceitou, que a empresa se estruturou, a Embraer foi privatizada e está na iniciativa privada. É assim que funciona o setor de economia. O Estado, só onde a iniciativa privada não tem as condições, ou as condições iniciais, ele atua e depois ele passa para o setor privado. No nosso caso, no setor de resíduos, foi o contrário. A atividade de limpeza urbana era do município. Historicamente é do município. É uma obrigação do município, é um serviço afeto ao município, de titularidade do município. E o que ele fazia, o município? Até então o Estado o Estado não se interessava por isso. O município ele era obrigado a fazer a limpeza, dar a destinação, o município resolvia. Com o crescimento das cidades, você sabe disso, então, né? A gente estava conversando, Márcio, é interessante essa história. Quer dizer, o serviço se tornou complexo, não só pelo crescimento da população, mas como você estava falando, que é uma história interessante, a questão da mudança do padrão de consumo. Isso. Você tem a partir da década de 60, você começa a mudar o padrão de consumo da sociedade brasileira. Você tem o American Way of Life, que mudou o estilo de consumo da sociedade brasileira, com embalagens individualizadas, que antes você tinha muita coisa a granel, né? E você passou também a ter uma concentração, a chamada Urban Age, idade urbana, né? Onde a população das cidades foram se adensando. Hoje você tem a população, 85%, com perspectiva de chegar a 90%, até o final, aí, até 2030, você tem 90% da população brasileira morando em áreas urbanas, em cidades. Tá? E esse é um fator que foi o que, ao longo do tempo, foi agravando as responsabilidades do município. Você teve mais gente morando na área urbana e você teve mais gente produzindo mais resíduos nessas áreas urbanas, em função da mudança no estilo de consumo, na relação produção-consumo. Por quê? O resíduo é uma externalidade da relação de consumo, dessa relação produção-consumo. E aí o que aconteceu? O município, premido por isso, sem apoio do Estado, ele se articulou, e se articulou muito bem, diga-se por sinal, com o setor privado. O setor privado, então, ajudou o município a rever os métodos de atuação, os métodos de operação, aportou conhecimento, aportou tecnologia, né? Trouxe uma nova evolução, elevou os padrões operacionais, a qualificação do pessoal que atuava, e esse serviço, então, o município passou a terceirizar. Essa experiência começa em São Paulo, e depois de São Paulo, como caixa de ressonância, se estendeu para o exterior e para os demais cidades do país. E terceirizou também porque o serviço tornou complexo, né? Porque a gente teve a oportunidade de fazer uma matéria lá, graças a vocês lá no aterro de Caieiras, quer dizer, o negócio é profissionalíssimo. Olha, não é isso? Hoje nós temos uma empresa, ela tem, qualquer empresa nossa, para poder atuar com propriedade, ela precisa ter um corpo técnico multidisciplinar na área de engenharia. Você tem engenharia de processo, engenharia logística, engenharia ambiental, engenharia civil, tá? Engenharia química, né, muitas vezes, física, né, você tem conhecimento físico específico para determinados processos, você tem geotecnia para cuidar dos aterros, você esteve no aterro, aquilo é uma obra de engenharia, sim, geotecnia pura. Fantástico. Então as pessoas não têm noção, a gente tem aquela noção do lixo ficou em casa e não conhece o processo. E aí o desconhecimento, né, gera, infelizmente, muita visão distorcida, muito entendimento limitado sobre a real dimensão. O nosso serviço é um serviço técnico de alta complexidade em função de todas essas variáveis, que você atua no ambiente com grandes efetivos, mobiliza grandes contingentes, né, equipamentos de diferentes ordens, que se articulam, estruturas de transbordo para fazer a captação, né, e levar no primeiro momento um estágio do lixo e depois ser levado para áreas de destinação, sofre seleção, sofre tratamento, tem uma série de processos que estão envolvidos nessa atividade. Então é uma atividade complexa, não é um serviço comum, é um serviço de engenharia que eu falo multidisciplinar. Essa é uma característica muito própria do serviço. E essa articulação município e iniciativa privada,
ela se deu muito bem, ela prosperou muito bem ao longo desse período. Então, e aí, se você me permitir, né, eu vou colocar, nós, até então estava tudo, a coisa está caminhando, o serviço está se estruturando, as soluções, o setor, só para você ter uma ideia, Renato, o setor hoje nosso, ele tem condições de prover todas as soluções que o município precisar na área de resíduos. Ele tem todas as condições, todas as soluções de ordem técnica, de ordem pessoal, de ordem logística, de ordem estrutural, de plantas de operação, o que o município precisar, a sociedade precisar, o setor tem condições de prover tudo isso. Então ele é um setor que ao longo desse tempo ele cumpriu bem o seu papel social, o seu papel econômico e o seu papel funcional. Por isso que nós estranhamos num primeiro momento, né? Por que essa tentativa de avançar? Mas isso não começou agora, Renato. A política nacional então, ela tem alguns degraus, né, de interesses que precisam ser melhor explicitados. Então, eu gostaria que o Ariovaldo contasse um pouco dessa história da trajetória dessa legislação. Porque pelo que eu entendo aqui, o pessoal de casa também deve estar no mesmo nível de entendimento que eu. Existe uma sobreposição de leis, Ariovaldo? Porque se hoje você tem a lei municipal, com a criação dessa lei, ela, teoricamente, ela também faz parte do nível estadual, não dá uma confusão isso? Como é que foi a evolução dessa legislação? Olha, fazendo uma síntese, né? Nós temos que a política, duas leis fundamentais, em datas distintas. 2007, que é a política que estruturou as questões relativas ao saneamento básico. E naquele momento, em 2007, essa lei recepcionou os serviços de manejo de resíduos sólidos pela primeira vez. Essa observação é importante porque até 2007, os nossos serviços, aqueles que o Márcio tão bem acabou de explicar, eles não estavam sequer ligados a qualquer área que fosse especificamente direcionada ao ambiente, embora se soubesse e tal. Só para lhe lembrar uma coisa, a CETESB, quando foi criada na década de 70, ela começou fazendo pesquisas sobre o grande problema na época, era a poluição atmosférica. Quando ela começou a resolver o problema de Cubatão, aqui de Capuava, em Mauá, etc., e posteriormente ela foi resolver o problema da água, segunda questão. E já andando, passamos aí mais de 15 anos. Aí a CETESB entrou na década de 80 e só então que ela se deparou com os resíduos. Ou seja, os resíduos sempre tiveram colocados numa situação não merecida em função da sua importância. Agora, quando nós fomos, nossa atividade, colocados dentro desta legislação que dá a estruturação nacional das atividades, tivemos também no ano 2010 a legitimação da nossa atividade pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí que começa a haver, me parece, um pouco de entendimento enviesado. Porque a política nacional foi clara quando disse textualmente, que, primeiro, a Constituição não foi mudada, então a competência dos serviços é de natureza municipal. Então, quanto a isso, os municípios detêm a titularidade. Segundo aspecto fundamental, que deve-se fazer planos de gestão, os municípios fazerem os seus planos de gestão, onde eles possam fazer dentro de um cenário já previsto quais serão as medidas implantadas no sentido de atingir metas a serem estabelecidas pela União, as metas. Outro aspecto fundamental é que os entes federativos, como o Estado, têm lá, por exemplo, na lei, o papel do Estado, propriamente dito, e da União. Então, como ficam esses papéis? A União e o Estado podem, efetivamente, auxiliar os municípios, até porque não teria razão em não fazê-lo, seja na área de limpeza urbana ou em outra atividade qualquer. Não é essa a questão. Poderão fazê-lo. Agora, essa ajuda se dá muito mais na estruturação de consórcios de municípios que possam, então, dessa maneira, enfrentar o grande problema da limpeza urbana com
decréscimo de custo que seria individualizado para cada componente. Então, nós teríamos soluções mais baratas, soluções mais produtivas e assim por diante. Regionalizadas. Regionalizado. Ótimo. Regionalizou, excelente. Aí entra o papel do Estado, seja ele a União ou o Estado propriamente dito. Apoiar, facilitar. Para apoiar. Agora, o que há que de enviesado, me parece, é o seguinte. Quando você tem uma empresa que vai entrar num determinado setor, que vamos falar do nosso, o Márcio disse bem, a respeito dos avanços tecnológicos todos que ele falou, mas também lembrando uma coisa, que quando nós começamos na década de 70, nesse mercado, se nós compararmos a produtividade que tínhamos com a que temos hoje, é algo simplesmente inimaginável. Nós temos hoje uma produtividade que bate aquela existente em outros países desenvolvidos. Esse é o primeiro, um dos grandes fatos importantes. Segundo aspecto, a atividade se organizou. Ela não ficou dispersa, ela se organizou. Ela passou a ter uma coluna dorsal, não é? E vem um outro aspecto. Toda a tecnologia aportada, ela foi, inclusive, quando trazida do exterior, ela foi nacionalizada no sentido de enfrentamento dos problemas que são peculiares ao país. Hoje, por exemplo, tem montadora de veículos que não faz esse veículo para a limpeza urbana lá fora, faz aqui. Faz aqui. Por quê? Porque o setor trouxe conhecimento para todos esses integrantes da cadeia produtiva, de forma que nós tivéssemos essa produtividade, nós tivéssemos esse sucesso que realmente alcançamos. E mais uma coisa importante que eu vou lhe dizer, que eu acho que vale a pena. Eu vou particularizar algo, mas vocês me permitam, vou entender por quê. Pega a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo teve, durante toda a sua existência aqui, até a década de 70, ela ficou lançando resíduos nos mais variados lugares, dentro do seu território geográfico. Tentou, inclusive, quando não dava mais, exportar isso para cidades vizinhas. Quando chegamos na década de 70, começamos então a trabalhar com os aterros sanitários. E esses aterros sanitários foram construídos, licitados e construídos pela iniciativa privada. Nós começamos a ter aterros. Sim, em próprios municipais, mas com a gestão, com a operação, com a tecnologia da empresa privada. E fomos avançando. São Paulo deu um salto, começou a dar um salto quantitativo, como o Márcio falou, na produção de resíduos, que os locais foram praticamente começando a ficar extintos. E nós iríamos atingir um momento, e eu não estou sendo aqui, digamos, aquela bruxa que veio dizer que o demônio é mais preto do que se pinta. Não. Eu estou falando de uma cidade com 12 milhões de habitantes, que produz, então, 12 mil a 15 mil toneladas de lixo por dia. Quando nós começamos, chegamos na entrada desse século, nesse novo século, nós íamos perpetuando as questões. Governo para governo passando municipal, governo municipal passando, as soluções sendo postergadas, não é? Até que houve o quê? A chamada da parceria, que não havia parceria público-privada, havia concessão. Houve a introdução da concessão. E é aqui que eu quero chegar. A introdução da concessão, em 2004, permitiu que nós, durante todos esses anos, não nos preocupássemos, não é que não nos preocupássemos, não tivéssemos mais que ficar vendo onde levar o resíduo. Tivéssemos sim que tentar reduzir, eliminar, reciclar, etc. Mas local nós fizemos, e você foi testemunha de ver um dos aterros. Tá certo? Que é em Caieiras, mas nós temos outro aqui em São Paulo, na Zona Leste. Isso é iniciativa privada. Na década de 60, a prefeitura fazia a coleta de resíduos. E ainda tinha burros fazendo a coleta. Burros. Nós chegamos a ter 1.500 animais nas ruas. Com carroças, as mais divertidas. Com 2 rodas, 4 rodas, 8 rodas. Com tampa sem tampa, com tração de 4 cavalos, 8 cavalos. Enfermagem para animais, enfim. Não quero chegar tanto lá, mas rapidamente precisou se tomar atitude para uma cidade que o Faria Lima dizia: São Paulo precisa parar. E esse parar era no sentido não que foi tomado,
por exemplo, na geração de resíduos. O que nos causa estranheza é que qualquer empresa que venha querer entrar no setor é bem-vinda. Ok. Só não queremos, desculpe terminar, é que se venha entrar no setor para participar de um sistema empresarial que é regido por leis de mercado. Ora, se você quer ter uma empresa que venha de onde vier, que queira ocupar um espaço nesse nosso setor, será bem-vinda. Mas que respeite a livre concorrência existente. E não através de contratos de programa entre entidades federativas que excluem de cara a iniciativa privada. Isso é que nós não estamos aceitando. O programa Nova Cidade de hoje, recebendo Márcio Matheus, Ariovaldo Caudalho, presidente e ex-presidente do Celur, falando sobre a atual realidade, principalmente no campo da legislação, da coleta de resíduos nas cidades. Márcio, nosso tempo, a gente sempre planeja um monte de perguntas e acaba não dando nem a metade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na prática, você não vai criar uma confusão Não, é assim, eu sou um pouco mais direto, né, assim, nas posições. Eu não tenho, assim, essa, né, como é que eu posso falar, assim, essa lhaneza, assim, do Ariovaldo nas colocações. Eu sou um pouco mais direto e eu queria colocar para você o seguinte. Ou seja, com a legislação de 2007, surge a possibilidade de se cobrar por esse serviço. Enquanto não existia a previsão legal de se cobrar por esse serviço, enquanto era só um problema... E essa cobrança, ela tem data para acontecer agora? Ela tem a previsão, ela está lá, depende da vontade dos municípios. E ela já existe hoje, já existe um planejamento de até o final do Plano Nacional de Saneamento, 80% dos municípios já instituíram uma cobrança pelos serviços. E é justamente aí que a gente vê. Enquanto era só um encargo, uma dificuldade, um trabalho, o município ficou sozinho e o setor privado ficou sozinho, muitas vezes tendo que conviver, né, com dificuldades do orçamento municipal. Tal. Quando existe uma possibilidade de futuro melhor, que estabilize economicamente, financeiramente esse serviço, o Estado, a instância estadual, ela se envolve, né, por meio das suas empresas de saneamento para vir para o setor. Vir para o setor, quer competir com o setor privado, compete em condições de igualdade, sem benefícios. Agora, você vê para um setor, se valendo de convênios de cooperação entre entes federativos para disputar espaço, isso é algo predatório. E tem mais, nessa legislação que foi criada, assim, além das inconstitucionalidades que existem, por exemplo, como é que uma empresa de economia mista vai cuidar de outra empresa de economia mista? Vai ser controladora de outra. Isso não pode. A legislação exige que uma empresa de economia mista seja controlada por órgão direto da administração. A outra questão que tem, por que ela vai explorar negócios numa área onde já tem uma atividade econômica estruturada e desenvolvida, que cumpre bem seu papel? Isso não é o papel do Estado, isso contraria a própria Constituição. Há uma disposição que fala que o Estado tem que ser o indutor dessas questões. E não só o titular, o explorador de serviço. Ele não pode funcionar como agente de mercado. E, além disso, tem a condição ainda, uma outra situação, que por um acordo de acionistas, essa nova controladora, ela pode criar outras empresas, explorar outros negócios e pode dizer aonde vai feito o investimento. Quer dizer, em vez do Estado investir naquilo que interessa, ele vai investir naquilo que é a vontade do sócio anônimo, né? Ou seja, eu vou dar um exemplo hoje. Hoje a Sabesp ela tem 3 bilhões de faturamento ano, de lucro, não é faturamento, lucro. E dinheiro não é problema para a Sabesp. O problema é que o que está sendo feito com esse dinheiro? Ele tá sendo o quê? Compartilhando dividendos? Ou ele está sendo investido, reinvestido? Então, isso já aconteceu em outros estados também. Ou seja, o setor, essas empresas de saneamento, não foram capazes de universalizar o serviço, não foram capazes
de efetivamente levar água, não são capazes de coletar e tratar esgoto, cobra por isso, ele fornece água, não fornece o esgoto e ainda cobra por isso, quer dizer, o enriquecimento ilícito dessas empresas, essa é uma grande realidade. Como é que você cobra por um serviço pelo qual você não presta? E você cobra na conta de luz. Essa é uma questão grave que nós precisamos anotar. Né? Essa é a grande reclamação da sociedade. Você não tem, você ainda tem, vamos falar, esgoto a céu aberto em boa parte do Estado, não cumpriram as metas de universalização que estavam previstas, e agora quer explorar um serviço da área dos outros. Não, é difícil, eu estou colocando isso para você. Primeiro, tem a questão nossa como representante de um setor, mas tem a condição nossa como cidadão. Pô, eu gostaria de ver, eu torço para que a Sabesp dê certo naquilo que ela se propôs a fazer. E que ela, se ela quiser nos ajudar a vir a disputar mercado, a concorrer para a melhoria, seria importante. Só que a gente não vê isso. O que a gente vê é o seguinte, a atuação dela vai ser predatória, ela vai se valer de benefícios, de privilégios jurídicos, de privilégios de convênio entre entes confederativos, né, entre entes federativos, ela vai se valer desses benefícios para desestruturar o mercado a seu favor, atuando seletivamente naquilo que interessa, ou seja, ela vai ter uma atuação predatória e não uma atuação contributória. E ao fim e ao cabo, se você não tem competição, o que acontece com a tarifa? Vai para onde a tarifa vai para onde quiser. E aqui não. Você tem, como o Ariovaldo falou, é fator de eficiência. Se você fizer um trabalho, se você fizer um comparativo entre municípios que têm atividade e não terceirizaram e aqueles que terceirizaram, tem lugares que a relação, o custo desse serviço pelos municípios prestado é 7 vezes maior do que o custo da iniciativa privada. Por quê? Porque ele é capturado politicamente. E quando uma empresa, uma atividade é capturada politicamente, a eficiência deixa de ser a meta, ela passa a simplesmente a se perder, porque o objetivo passa a ser político e não é mais o foco deixa de estar na missão, deixa de estar no serviço e passa a estar no poder, no meio, na atividade política. Ok. Ô Márcio, nosso tempo para variar, ele voa. A gente agradece muito a presença do Márcio Matheus e do Ariovaldo Caudalho, são do Celur, sempre dando uma aula de como está o panorama da limpeza urbana pelo Brasil afora. Márcio, obrigado. Ariovaldo, obrigado. Eu que agradeço. Nova Cidade volta na próxima semana.